O projeto de climatização não se resume só às máquinas do ar. Se você entregar um projeto só com isso, vai dar problema lá na obra. Fala galera, beleza? Meu nome é Mari, eu sou uma das especialistas de instalações aqui da UI. E o tema do vídeo de hoje é projeto de ar-condicionado, né? O ar-condicionado split. Mas antes de qualquer coisa, pessoal, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir aqui o vídeo, ativar o sininho, porque aqui na UI, pessoal, a gente tem esse objetivo de fortalecer a rede de engenharia civil, né? Então a gente sempre vai estar postando dicas de como melhorar a tua atividade projetual, né? E compartilhando os macetes aí que a gente adquiriu ao longo dos anos fazendo projeto aí no mercado de trabalho. Então agora vamos para o que interessa, vamos para o projeto em si, né? Falar de ar-condicionado. Então, o que a gente precisa saber, pessoal, na hora de fazer um projeto de climatização, né? Fazer um projeto de ar-condicionado split, que é o que normalmente vem para a gente aqui em projetos de residências, né? Ou residências unifamiliares, de casas. O sistema do ar-condicionado ele é composto por 3 itens. A evaporadora, que é a máquina interna, aquela que a gente vê dentro dos ambientes, né, como pode ser visto na imagem. A máquina externa, que é a condensadora, que ela pode ser tanto essa máquina mais quadradona, né, a horizontal, quanto a vertical. A diferença entre as duas máquinas, pessoal, é justamente o espaço que você tem, porque a máquina externa ela é a responsável por fazer a troca do ar, né, do ar quente para o ar frio. Então, se você tiver um espaço mais generoso aqui na horizontal, né, para fazer essa troca de ar aqui onde tem essa ventoinha, então, o mais indicado é essa máquina quadrada, né, que ele precisa desse espaço na frente. E se você não tiver esse espaço, se tiver um espaço mais estreito, mais apertado, o indicado é essa máquina vertical, né, que ele faz a troca de ar na vertical, ali em cima da máquina. E, por fim, a gente tem também a tubulação frigorígena, né? Que é justamente a tubulação que faz a conexão entre a máquina interna, que é a evaporadora, e a máquina externa, que é a condensadora. Peguei uma foto aqui de uma instalação, é essa tubulação branca, né? Uma tubulação grossa, justamente porque ela é protegida, né? Ela tem uma proteção mecânica e um isolamento térmico. Então, é uma tubulação um pouco mais robusta. E o que mais tem que ser previsto, né, pessoal? Um ponto de tomada. Então, no projeto elétrico, a gente precisa prever um ponto de tomada de uso específico, que pode ser tanto aqui no espaço interno, junto da evaporadora, quanto no espaço externo, junto da condensadora. Justamente porque, junto com a tubulação frigorígena, né, também passa um conduíte elétrico. Então, a ligação elétrica entre esses dois pontos, entre a tomada, né, a ligação da casa, e os dois pontos de ar-condicionado é feita pela tubulação frigorígena mesmo. Então, aqui na empresa a gente costuma colocar a tomada junto à evaporadora, né? Então é no espaço interno aqui que a gente prevê, até por ficar mais protegido, né? Mais acessível para o cliente. E além disso, pessoal, a gente precisa prever um dreno, que é uma tubulação de 25 milímetros, que seria essa aqui aparecendo na imagem. É uma tubulação pequena, pessoal, mas ela precisa ser prevista, porque justamente a norma que regulamenta as instalações de ar-condicionado é a ABNT 16655, né, que é aqui, instalação de sistemas residenciais de ar-condicionado split. E o que a norma fala, pessoal? Esse dreno ele não pode gotejar em espaços de passagem, né? Então, ele não pode, por exemplo, pingar na cabeça do cara que está passando ali na rua. E ele também não pode ser ligado no sistema em caixas sifonadas, né, no sistema de esgoto. Então, a gente tem que ter esse cuidado e já prever o dreno na hora do projeto hidrossanitário também. Então, não é só a parte do projeto de climatização, né? A gente tem esses 2 pontos aí a serem considerados. Outro ponto de exigência da norma, pessoal, quanto ao dreno, é que ele tem que ser sifonado. O que é isso, né? O sifão é essa curva aqui na tubulação que ela gera esse fecho hídrico, né? Da mesma forma que é feito no projeto hidrossanitário. O que é o fecho hídrico? Como o nome mesmo diz, é um acúmulo de água aqui que impede que gases, né, que o mau cheiro volte para o ambiente. Então, o mau cheiro ele fica preso aqui na tubulação, né, e não volta por conta desse impedimento da água. Então, a exigência da norma é que os drenos do ar-condicionado também eles sejam sifonados, né? Então, ele precisa ter esse detalhe ali também. E como é feita a conexão disso tudo, né, pessoal? Normalmente é instalado uma caixa de passagem, que é como essa aqui, a que aparece aqui na imagem,
que ela é instalada junto da evaporadora, normalmente é no mesmo nível aqui, né, da base da evaporadora, que justamente ela junta as tubulações frigorígenas, né, são esses tubos pretos aqui, o conduíte da elétrica, que conecta a evaporadora à condensadora, e também o dreno, aqui saindo um pouquinho abaixo, né, que é onde tem o gotejamento da condensação da água, né, que é natural. Então, essa água que sobra ali dentro da máquina é extravasada pelo dreno. Uma outra imagem aqui mais real, né, a gente vê as tubulações de cobre aqui, né, que seriam as tubulações do ar-condicionado, que dá para ver também aqui a proteção que ela tem, né, que é uma proteção, um isolamento térmico e uma proteção mecânica, justamente porque essa tubulação é flexível, né, ela é uma tubulação, um tubo de cobre, ele é maleável, né, então a gente precisa fazer essa proteção, e o conduíte da elétrica. E aqui embaixo, aqui, como eu tinha dito, o dreno. Então, pessoal, o pulo do gato aqui desse vídeo, hein? Acho que é a informação mais importante que eu vou passar para vocês aqui, a dica mais valiosa. O projeto de climatização não se resume só às máquinas do ar. Se você entregar um projeto só com isso, vai dar problema lá na obra. A gente tem que prever também o ponto da elétrica, que é o ponto de tomada específica, né, de uso específico, e também o dreno no projeto hidrossanitário. Então, tem que ter essa conversa entre as outras disciplinas, senão o projeto vai chegar incompleto, né? Vão ter que improvisar alguma solução ali na obra. Então, como de costume, vamos trazer aqui para vocês um exemplo da prática, né, como a gente faz isso aqui dentro da empresa. O exemplo que eu trago para vocês aqui é essa suíte 3 aqui de um projeto que a gente desenvolveu, e vamos estar dimensionando e fazendo toda a infraestrutura do ar-condicionado aqui para esse quarto. Então, foi definido pelo cliente, né, uma máquina split, e a gente vai utilizar o sistema Unisplit. O que é Unisplit, pessoal? É quando a gente tem uma condensadora, que é o aparelho externo, para cada evaporadora. A gente também tem o sistema Multisplit, que a gente tem uma única condensadora lá fora para mais de uma máquina evaporadora interna. Mas, nesse caso, a gente acha que a solução mais adequada seria a solução do sistema Unisplit, né? Então, ele é basicamente aquele modelinho do ar-condicionado que eu mostrei na imagem anteriormente. Então, o ambiente que a gente vai trabalhar é essa suíte, e ela tem 15,86 metros quadrados. A gente também tem uma porta de vidro aqui. O importante também, pessoal, é que a orientação, né, a gente tem o norte aqui mais ou menos nessa direção aqui, fazendo uma seta para exemplificar, né? O norte está mais ou menos nessa orientação. Então, isso aqui é basicamente uma fachada sul, né? Ele pega sol da manhã aqui a oeste, então é uma insolação bem favorável, um ambiente que não esquenta tanto. Isso é uma informação importante na hora da gente dimensionar as máquinas. E como a gente faz esse dimensionamento? A gente tem, pessoal, uma tabela simplificada de dimensionamento que justamente foi desenvolvida por um dos nossos champions, né? Ele faz projeto, o Eduardo, ele faz projeto de climatização junto aqui para a nossa empresa, e ele forneceu para a gente, né? Ele fez um trabalho bem legal, um cálculo bem simplificado que ajuda bastante na hora do projeto, né? No dia a dia. Então, o que é basicamente a gente considera? O ambiente, né? Que seria a suíte 3 aqui, que eu já deixei prontinho aqui para vocês, a área do ambiente. Então, voltando ali na planta, a gente tem 15,86, né? Que essa é uma informação que vem da arquitetura. Então, eu coloco aqui 15,86. O número de pessoas que seriam, que estariam nesse quarto, né? Que é para a gente dimensionar a quantidade de calor que seria produzido desse ambiente. Aqui, como tem uma cama de casal, né? Dá para ver aqui na planta, eu vou considerar 2 pessoas. Além disso, a gente considera equipamentos como televisão e computador, que, estando ligados, também eles geram uma quantidade de calor. Então, como aqui tem uma escrivaninha, provavelmente vai ter um notebook, alguma coisa assim, e uma televisão, eu também vou considerar 2 equipamentos. Então, aqui, 2 pessoas e 2 equipamentos. O calor e área aqui, pessoal, é um fator que vai um pouco da sensibilidade do projetista, né? Como esse é um cálculo simplificado, ele varia de 600 a 1.000. E como é que a gente pondera, né? Uma dica de boas práticas aqui da empresa. Um closet, por exemplo, um ambiente fechado que está dentro da residência, que não recebe insolação, a gente pode colocar 600 tranquilamente, que ele vai atender, ele vai refrigerar de forma adequada. Já uma suíte com um pano de vidro muito grande, uma janela grande voltada para o sol da tarde, por exemplo, que
que a gente sabe que absorve muito calor, né, que esquenta bastante, a gente precisa colocar no mínimo 1000, porque realmente é um ambiente que vai estar mais quente, né? Então precisa de uma potência maior do ar-condicionado para poder refrigerar de forma adequada. Mas essa suíte, como ela tem uma área grande de janela, né, tem uma porta de vidro, mas ela está voltada para o sol da manhã, então é um sol mais favorável, né, um ambiente que não vai estar tão quente, a gente considera que 800 é mais que o suficiente. Então, ele tem aqui o cálculo automático, que ele deu 15.488 BTU. E como é que esse cálculo funciona, né? Vou até mostrar aqui para vocês o que está selecionado. Ele calcula a área vezes esse calor que a gente define, né? Esse parâmetro. Então, vai ser esse 15,86 vezes 800, aqui em vermelhinho. E mais 700 BTU para cada pessoa ou equipamento, que é mais ou menos uma estimativa de geração de calor. Isso para ambientes comuns, né? No caso de academias e locais onde as pessoas estão se exercitando mais, aí esse cálculo tem que ser ajustado, né? Mas para ambientes comuns, assim, de residência, que são quartos, salas, closet, escritório, esse cálculo ele deve funcionar tranquilamente, ele deve atender aos parâmetros da norma. E falando na norma, tem o cálculo mais explicitado, né, na norma de instalação de ar-condicionado, mas ela é um pouco mais complexa, né? Ela leva em considerações mais parâmetros, como para o dimensionamento da carga térmica, né, de qual potência de máquina a gente precisa para o ambiente. Ela considera a orientação e a quantidade de abertura das paredes, né, as janelas, a relação ao sol, né, se ela está mais voltada para o sol da tarde ou o sol da manhã, o tamanho dessas janelas, que também influencia a quantidade de pessoas no ambiente, assim como a gente considerou, e dos equipamentos também, mas também considera o tipo de iluminação, a infiltração e renovação do ar. Então, são muito mais parâmetros, muito mais itens que a gente tem que considerar, mas, na prática, o dimensionamento simplificado, quando a gente tem um pouquinho mais de experiência em ajustar essa carga de calor que a gente ali colocou entre 600 e 1000, né, chega muito próximo do resultado. Então, de forma prática, para a gente agilizar ali a entrega dos projetos, normalmente, aqui na empresa, a gente usa o dimensionamento simplificado. Inclusive, pessoal, essa tabela aqui, que eu mostrei para vocês, né, que tem todo esse cálculo automatizado, a gente pode disponibilizar para vocês também. Então, a gente vai colocar no link aqui, debaixo na descrição do vídeo, uma página aí que vocês conseguem acessar e fazer o download dessa planilha, que ajuda bastante. Eu acho que na hora de projetar é uma dica bem legal aí para a gente usar. Então, definida aqui a potência, né, 15.488, a gente olha, né, a especificação de mercado, né, o que aparelhos a gente tem que atenderia. Então, o mais próximo desses 15.000, acredito que seja uma máquina de 18 BTU por hora. Então, é essa que a gente vai especificar para o nosso projeto, que ela vai refrigerar de forma adequada para o nosso cliente. Então, no projeto aqui, como a gente tem armários, né, a gente tem uma porta de vidro aqui, eu acho que o local mais adequado, né, seria aqui acima da porta, que é um lançamento também padrão que a gente costuma fazer. Então, eu venho aqui em evaporadora. Na colocação da máquina, pessoal, a gente também precisa se atentar à altura, né? Aqui eu coloquei a 250, que seria 250 centímetros do chão. Vamos ver no 3D como é que ficou. Aqui no 3D, a máquina aqui que a gente já colocou, né? Como está bem acima da porta, a gente tem nesse 3D já o IFC também da arquitetura. Então, a gente consegue ver bem legal como é que vai ficar lá na hora do projeto. Então, a gente vê que tem uma porta aqui. Eu coloquei a 2,50, né? É uma porta um pouco alta. Normalmente, a gente faz o seguinte cálculo, pessoal. A gente tem, normalmente, essa porta a 2,10, né? A gente tem aqui a 2,10 de altura. Acima da porta, normalmente, a gente tem uma verga, né? Que é essa estrutura da porta, que ela fica entre 10 e 20 centímetros. Vou colocar 20 centímetros aqui para fins de exemplo. E a gente tem, então a gente já tem 2,30, né? Então, por segurança, a gente já costuma lançar a máquina da evaporadora acima da porta, no mínimo a 2,40 de altura, né? 2,40 do piso acabado, justamente porque na caixinha, né, que é a caixa de passagem que é instalada a evaporadora, a gente ainda tem 10 centímetros abaixo, né? A dimensão dela, 10 centímetros abaixo, ainda tem a saída do dreno. Então, aqui, nos 20 centímetros, já estaria certinho na saída do dreno. Então, a gente coloca no mínimo a 2,40 para ter essa folga 2,30 a saída do dreno
mais os 20 centímetros de verga aqui que tem abaixo dessa caixa de passagem, né, que fica bem aqui acima da porta. Então, uma dica também, né, de projeto aí que a gente dá para vocês é essa altura. Então, a gente tem a porta a 2,10, a verga de 10 a 20 centímetros aqui em cima e a posição do dreno, né? Então, a gente joga no mínimo aqui essa máquina do ar. Vou até fazer aqui uma medida para ficar mais didático, né? Vou colocar aqui os 2,40 ou 2,50 metros no mínimo. Então, aqui, para a posição da máquina, é mais ou menos isso. Outro fator importante, pessoal, é a distância até o forro. Então, acima desses 2,40, 2,50, né, a gente tem um espaço aqui até o forro acabado, né, que é o acabamento ali em gesso que normalmente tem nessas residências. Para a máquina funcionar de forma correta, pessoal, a gente precisa ter, no mínimo, de 10 a 15 centímetros. Então, aqui em cima, a gente ainda precisa prever esse espaço. Então, a máquina não pode estar muito lá em cima também. Por quê, pessoal? Porque a troca de ar, assim, a entrada de ar nessa máquina é feita por cima. Então, a gente precisa de um espaço mínimo para que realmente tenha o espaço de entrar o ar ali na máquina evaporadora. Então, é uma observação legal que a gente coloca em projeto e é uma ideia que a gente tem que trocar também ali com a arquitetura, ver a definição de altura de forro, às vezes com a estrutura também, né, essa definição de pé direito. Então, a gente precisa contar com essa distância. Nesse caso em específico, como a gente tem a máquina a 2,50, a máquina essa evaporadora split tem, em média, uns 30 centímetros de altura, então já vai para 2,80. Então, a gente precisaria que esse forro ficasse, no mínimo, a 2,90. Então, essa é uma observação importante ali para a gente trocar a ideia com a arquitetura e com a estrutura. Lançada a evaporadora, como o sistema é unisplit, né, para cada evaporadora, a gente também precisa de uma condensadora. Então, lá na cobertura, a gente tem uma área técnica justamente para colocar a condensadora dessa máquina de 18.000 BTU. Então, subindo aqui no modelo, né, no pavimento da cobertura, a gente tem uma área técnica aqui junto do abrigo da caixa d'água, né, com bastante espaço aqui na frente, que a máquina pode fazer essa troca de ar. Os espaços para as condensadoras, né, é um espaço importante também que já seja previsto na arquitetura para que não seja feita de forma improvisada lá na obra, né. Então, a gente tem aqui um espacinho aqui que já foi deixado para essa condensadora de 18.000 BTU, né, que ela é a equivalente a máquina evaporadora de 18.000 BTU. Então, vamos colocar ela aqui no pavimento da cobertura, nesse local. Então, a gente tem um espaço aqui, essa aqui é a parede, né, a parede acabada, a gente tem um espaço entre a máquina condensadora e a parede, né, que ela não fica encostada diretamente na parede, justamente porque ela precisa, é um aparelho que faz a troca de ar, né, então ela precisa de certa ventilação em volta da máquina. Isso aí é definido no manual de cada fabricante, a distância adequada, normalmente uns 20, 30 centímetros é mais do que suficiente aqui de espaçamento entre a máquina condensadora e a parede. Estão vendo como ficou aqui? Está aqui nosso equipamento, né? Nossa condensadora de 18.000 BTU. O que falta agora é justamente a tubulação frigorígena, né? Que é entre essa máquina condensadora até a evaporadora lá no pavimento superior, né? Lá no quarto onde a gente colocou a máquina interna. O lançamento dessa tubulação aqui, pessoal, ele já tem aqui no software, né? É uma máquina aqui de 220, a linha frigogênica. E a gente tem o equipamento split até 10 metros. O que significa isso? É que a máquina está até 10 metros, a distância entre a evaporadora e a condensadora é no máximo 10 metros. E o desnível entre essas duas máquinas, né, entre o aparelho evaporador que fica na parte interna e o condensador na parte externa, é no máximo de 7 metros. Isso aqui, ele tem definido aqui, já especificado de acordo com a potência da máquina. Então, a gente tem essa tubulação já definida diretamente no software. O que diferencia, pessoal? Se a máquina estiver muito longe, se o desnível estiver muito alto, essas tubulações vão aumentar de diâmetro, justamente para que a refrigeração ocorra de maneira eficiente, ocorra de maneira adequada, né? Porque quanto mais longe, maior a perda de calor nesse caminho, então a gente precisa de uma potência maior, de uma tubulação adequada a essa maior distância. Nesse caso, como a gente está já no pavimento superior
e a condensadora está logo acima, bem pertinho. Então, essa tubulação é mais que o suficiente. Então, aqui no split até 10 metros, né, desnível máximo de 7 metros, a gente tem a máquina de 18 BTU, as tubulações de um quarto de polegada e meia polegada, tanto para a linha de expansão quanto a linha de sucção, né, que são as duas tubulações ali do sistema de ar-condicionado. Então, definida a tubulação, a gente sai aqui do meio da evaporadora e pode seguir para o pavimento superior, né? Como eu sei que, eu já analisei a estrutura, eu sei que não tem viga acima dessa parede, então eu posso subir direto aqui com uma coluna. Então, aqui em cima, na cobertura, pessoal, a gente tem a ligação dessa coluna, né, até a nossa evaporadora, né? Então, a gente tem aqui até o ponto da evaporadora. Aqui, para exemplificar, né, como é que esse conduto é flexível, a gente tem esse comando, que é redefinir curva, né? Então, se a gente clicar aqui no conduto, a gente pode dar uma certa curvatura nele aí e adequar da melhor forma. Então, vamos olhar no 3D, ver como é que ficou isso aí. E aqui no 3D, pessoal, como eu falei, uma coisa muito importante, né, é perceber aqui na estrutura que a gente não tem vigas, né? Então, a gente vai ter apenas um furo em laje aqui, e eu posso subir direto com essa tubulação. No caso, se tivesse uma viga aqui, provavelmente teria que fazer um desvio do forro ou teria que subir por alguma outra parede, né? Talvez ela contornar a parede aqui e subir justamente onde não tem essa viga. Por quê, pessoal? A parte da compatibilização é muito importante, é uma cultura muito forte aqui da empresa, justamente porque a gente quer entregar um projeto que dá para ser executado, né? Um projeto redondinho, que a gente não precise depender de soluções improvisadas na obra. Então, se a gente precisar fazer esse furo aqui na viga, pessoal, como eu falei, são duas tubulações de cobre, que ela tem um revestimento, né? Então, um revestimento térmico e um revestimento para proteção mecânica. Então, é uma tubulação grossa, né? Ela fica em torno de 6 a 7 centímetros. Então, esse furo, pessoal, já se configura mais ou menos numa tubulação de 75 milímetros ali do hidro, seria o equivalente. Então, esse furo numa viga de 14, aqui, né, nessa espessura aqui de 14, acabaria com a parte estrutural, né? A gente não conseguiria fazer esse furo muito provavelmente. Por norma, né? Por norma a gente já não consegue, né? Já extrapola. Então, é bem importante aqui a gente olhar os outros modelos, a gente ter essa noção da compatibilização. Então, por isso que eu consegui subir com esse conduto reto aqui. Então, subindo aqui para a cobertura, essa tubulação aqui, ele chega aqui já certinho na minha evaporadora. Então, a parte da climatização é basicamente isso, né? A condensadora, a evaporadora e a tubulação. Mas o que mais falta, né, pessoal? Os outros pontos. Então, eu vou fazer também já a previsão desses pontos do projeto do ar-condicionado nos projetos elétrico e hidrossanitário também, né? Então, vamos agora para o projeto elétrico. Então, abrindo aqui o mesmo projeto, pessoal, só que dessa vez na licença do projeto elétrico, né? Para a gente desenvolver o projeto elétrico. Temos aqui o nosso ar-condicionado, né, a nossa máquina de 18.000 BTU. Então, o que a gente precisa definir, pessoal? A gente precisa colocar aqui pertinho, aqui do lado, uma tomada de uso específico para essa potência de 18.000 BTU. Então, aqui a gente já tem a visão em planta, né, o local aqui mais ou menos onde está... mais ou menos não, né, o local aqui que já vem do IFC, que a gente consegue projetar aqui aonde está a máquina. E a gente tem aqui do lado já o quadro de distribuição, né? Então, para ligar aqui esses dois pontos, vai ser bem tranquilo. Então, lembrando aqui, pessoal, a gente coloca a 250, né? Que fica à mesma altura ali da caixinha de passagem, de onde a gente instalou o nosso ar-condicionado. E aqui o ponto de ar-condicionado split, né? Então, a gente tem aqui uso específico, ar-condicionado split, 18.000 BTU. Notem, pessoal, que eu coloquei um pouquinho deslocado aqui da saída do ar, né? Que seria a caixinha de passagem do ar-condicionado. Por que isso, pessoal? Justamente para a gente não ter esse conflito dentro do IFC, né? A gente não ter esses pontos sobrepostos. Na realidade, a gente tem uma caixinha, a instalação elétrica, o fio que vai chegar aqui do lado, que pode ser feita a conexão com a caixa de passagem do ar-condicionado. Então, o ponto aqui a gente coloca um pouquinho ao lado do ar-condicionado. Então, saindo do quadro aqui, a gente precisa também colocar um conduto, né? Aqui a gente tem passando pelo teto. Então, a gente sai aqui do nosso quadro.
e chega aqui no nosso ponto de ar-condicionado. O que mais a gente precisa fazer aqui no projeto elétrico, né, pessoal? A gente precisa definir o circuito dessa peça do ar-condicionado. Então, aqui em propriedades, eu sei que ele está no segundo pavimento, né? O quadro é o QD2, que é o que está identificado aqui no pavimento. O QD2 é esse aqui. E no circuito, eu já tenho criado o circuito de ar-condicionado. Então, eu tenho aqui o circuito do ar-condicionado da suíte 3, né? Que é a suíte que a gente está trabalhando. Então, já está identificado aqui, circuito 51, e certinho definido o circuito de cá. Então, o que a gente ainda precisa? Definir o disjuntor desse circuito e definir a fiação. Para isso, a gente usa a norma, né? Então, a gente tem aqui a norma a 5.410, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão, que é a norma que a gente segue para fazer os projetos elétricos residenciais aqui na empresa. Então, para definir aqui o disjuntor, né, e a fiação, a gente precisa da corrente que tem que chegar aqui nessa máquina. Então, a gente tem a potência da máquina, né, 1.630 watts aqui. Essa potência a gente também pode encontrar no manual do fabricante, né, no manual de instalação. Então, eu tenho 1.630 watts dividido por 220, que é a tensão da residência, né? Toda a instalação é feita com a tensão 220. Então, a gente tem aqui 7,4. Então, a gente precisa de, no mínimo, um disjuntor de 7,4 ampere. Qual a peça de mercado, né? No mercado, a gente encontra o disjuntor de 10. Então, é esse disjuntor que a gente vai definir para esse circuito 51, que seria o circuito do ar-condicionado. E na norma, pessoal, aqui a gente vê, a gente define também a fiação, né? Então, aqui na tabela 36, a gente sempre trabalha com o tipo de instalação B1. E, nesse caso, como a gente tem aqui a instalação toda pronta, né, a gente fez agora um conduto que vai passar só essa fiação do ar-condicionado, a gente não tem que preocupar com o fator de agrupamento nem nada, porque o fator de agrupamento é 1, né? A gente não tem essa perda de essa dissipação, né, devido ao agrupamento dos condutos. Então, como a gente tem só um conduto, não tem fator de agrupamento, a gente não precisa corrigir essa corrente. Então, aqui, para o número de condutores carregados, a gente tem 3 condutores, né? Porque a gente tem 2 fases mais o neutro, por ser 220. E a gente tem aqui o disjuntor, né? Que seria o de 8, num cabo de 5 milímetros quadrados. Como, por norma, a gente tem para os pontos de força, né? A NBR mesmo define a seção mínima de 2,5 para os pontos de força, né? Ou seja, para os pontos de tomada, a gente usa essa seção de fiação. Então, a seção de fiação de 2,5 e o disjuntor de 10, que vai suprir aqui a nossa corrente de 7,4, né? Que vai precisar nesse ponto. Então, é basicamente isso que a gente define no projeto elétrico. E como é que a gente faz isso aqui no programa, né? A gente vem aqui no gerenciador, define aqui o segundo pavimento, né? O circuito 51, que é o do ar da suíte, e vem aqui em propriedades. Então, aqui em propriedades, a gente já tem aqui definido o cabo de seção de 25, né? Que é o mínimo. Então, o software, justamente, ele já coloca a seção mínima, se você configurar ele direitinho. A tensão 220 está correta. E aqui o disjuntor, que a gente tem... vou aumentar também aqui para a gente conseguir ler, né? O disjuntor termomagnético norma DIN, é o 220, né? Que a gente tem que ajustar o dispositivo de proteção ali do quadro desse circuito. E aqui o disjuntor de 10, né? E é só tentando aqui que a máquina de ar-condicionado, ele pertence à curva C. Então, na hora de escolher aqui, a gente escolhe o disjuntor de 10, curva C. Então, está definido. Isso aqui é o que é para ser feito nesse conduto. Por fim, a gente pode fazer processando todo o projeto, né? Mas como aqui ele já está todo pronto, a gente pode fazer de forma manual, que é definir a fiação, né? Então, nesse conduto aqui, a gente quer que passe o quê? Aqui na aba de elétrica, a gente tem que adicionar a fiação aqui do circuito 51, né? Que é o que a gente está definindo. Comando nenhum, porque não é ponto de iluminação, né? A gente não tem interruptor nem nada. 2 fases de 25 milímetros, beleza. E, por norma, também a gente precisa que todos os circuitos tenham o fio terra, né? Então, também no circuito 51, a gente coloca aqui o terra, também com 2,5. Então, está definido, está especificado aqui em projeto. A fiação ficou aqui em cima, aqui, um pouco poluído, né? Mas a gente consegue
a gente consegue identificar aqui, né, o circuito 51, 2 fases e o terra. Então, no projeto elétrico, está definido aqui o ponto, já está previsto o ponto de ar-condicionado, de acordo com o projeto de climatização, né, considerando a potência aqui de 18.000 BTU, e com o circuito definido certinho ali, previsto no quadro de cargas. Então, no projeto elétrico, era isso. Vamos ver como ficou no 3D? Então, no 3D aqui, a gente tem a máquina que a gente está analisando, né, e o conduíte aqui em amarelo com a caixinha já com a tomada já prevista para a instalação dessa máquina. Então, o projeto elétrico é isso. E agora a gente vai para o hidro, né, que a gente tem que prever o último ponto, que é o do dreno. E por fim, aqui no hidro, né, a gente tem novamente o mesmo projeto da suíte 3 aqui, e a máquina de ar, né? Como, eu não sei se vocês lembram que eu mostrei anteriormente, né? Aqui a caixinha de passagem que fica o ar com as tubulações, a gente tem o dreno um pouquinho abaixo, né? Isso aqui é mais ou menos 10 centímetros do ponto de instalação do ar. Então, como a gente instalou o ar a 2,50 metros, a gente vai colocar o ar a 2,40. Tanto que tem uma indicaçãozinha aqui já, né? Então, no lançamento, a gente também criou uma rede separada para o esgoto, né? Para a gente ter essa separação na lista de materiais. Coloca aqui a altura 2,50 e a tubulação de 25 milímetros. Então, a gente tem aqui, a gente usa o mesmo ponto aqui do ar, né? Aqui eu não consigo descer reto, porque a gente tem uma porta, né? Então, eu tenho que deslocar essa descida até a parede. Já vou fazer o ajuste para colocar ela dentro da parede, né? O embutimento. Mas aqui já é o suficiente. Vou descer com essa tubulação na altura que eu já sei que está passando essa tubulação aqui embaixo também. E vou conectar nessa tubulação. Por que essa tubulação, pessoal? Aqui, como a gente já é um projeto que a gente já desenvolveu, né? Eu tenho outros aparelhos de ar aqui nos outros ambientes. Então, eu já tenho essa tubulação correndo pelo forro do pavimento inferior, que é a tubulação do dreno, né? A tubulação aqui de 25. Então, eu aproveito essa tubulação e ela está ligando aqui, como vocês podem ver, na tubulação pluvial, né? Que é essa azulzinha aqui. Então, eu conecto o dreno na tubulação pluvial, como eu tinha dito anteriormente. A gente não pode ligar em ralo sifonado, né, na tubulação de esgoto, justamente por conta do mau cheiro. E também a gente não pode deixar gotejando no lugar de passagem, né? Então, a melhor solução que a gente encontra aqui na empresa é justamente ligar no pluvial. Também a gente coloca uma observação desse dreno, que essa coluna também tem que ser sifonada, né? Então, aquele dispositivo do fecho hídrico para realmente não voltar o cheiro no ambiente. Então, colocando um embutimento aqui de 3 centímetros para ele ficar dentro da parede, eu desço com essa coluna aqui. Também tenho uma pecinha cadastrada também, que é um joelho aqui que eu consigo colocar para definir o joelho aqui, né, a saída até a caixinha do dreno para ficar bonitinho ali no IFC. Então vamos ver como é que ficou aqui no 3D. Então o resultado que a gente tem aqui, né, pessoal? Tenho aqui o aparelho do ar. Aqui o dreno desviando dessa porta, né, que está bem aqui embaixo do ar, então ela desce aqui embutida na parede. E aqui o dreno a 2,40, né? Eu não sei se eu falei errado ali, 2,5, 2,50 metros, mas aqui a posição do ar a 2,50 e o ar a 2,40, que é exatamente esses 10 centímetros abaixo, que é o espaçamento ali da caixa de passagem, né? Então eu desço com esse dreno pela parede, furo a laje e chego na tubulação que eu já tinha previsto aqui do dreno, chegando aqui na tubulação pluvial, né? Então, o efluente desse dreno é ligado na tubulação pluvial, que é essa azulzinha aqui que a gente vê passando por baixo da laje, no forro do pavimento inferior. Então, basicamente, era isso do lançamento, pessoal. Então, a gente previu, a gente fez o projeto de climatização, né, com as máquinas do ar, colocou o ponto necessário no projeto de elétrica e o ponto necessário no projeto de hidráulica, né? Então, como é que a gente apresenta isso para o nosso cliente? Aqui no projeto hidrossanitário, né, a gente tem o ponto do ar, né, com a indicação da altura dele, né, que seria esses 10 centímetros abaixo do ponto de ar-condicionado. A indicação onde a tubulação desce para o forro, né, que ela corre aqui embutida na parede e desce furando a laje para chegar até o forro do pavimento inferior. E também a indicação que tem que ter o sifonamento desse dreno, né, que é a exigência de norma. Então, aqui, com os outros drenos que a gente tem essa tubulação aqui em laranja que se liga à tubulação pluvial que está passando aqui. Então, essa é a apresentação do projeto
no hidrossanitário, né? O que é o ponto do ar previsto no hidrossanitário também. No elétrico, pessoal, nosso projeto elétrico está aqui. Tem aqui a mesma suíte, então a gente tem a previsão do ar-condicionado aqui, né, de 18.000 BTUs. Tem o circuito que ele tá, tem a fiação certinha aqui, né, as duas fases mais o terra. E tem a potência também, né, esse 1.330, que é a potência da máquina em watts. E, por fim, no projeto do ar-condicionado, né, a gente tem aqui a máquina. O que a gente coloca? O nome do ambiente, né, que é o Switch 3, a indicação que é o Split High Wall, que é justamente essa máquina que fica na parede, né, que é ali em cima da porta, a potência, e também a gente faz o comprimento da tubulação. Isso aqui a gente calcula manualmente ali no Builder, pegando trecho a trecho, justamente para o instalador conferir, né, se essa tubulação, o diâmetro da tubulação vai ser o suficiente, vai ser o adequado para a gente fazer essa conexão entre a evaporadora e a condensadora. Então, a gente também coloca o comprimento da tubulação aqui para facilitar o trabalho do instalador. O que mais que vai nessa prancha, né, pessoal? A gente tem alguns detalhes também que eu acho bem legal de mostrar, que é o detalhe da tubulação, né, que é a linha de sucção e a linha de expansão aqui de cobre, com a proteção aqui, né, a proteção que faz o isolamento térmico e a proteção mecânica, e junto também com o envelopamento dessa, né, que é o que eu mostrei ali na imagem da instalação, que seria essa tubulação em branca, né, que fica tudo envelopado ali, tudo junto. E também no detalhe a gente tem aqui a fiação, né, que passa junto com essa tubulação da rede frigorígena. Também tem um detalhe da dobra, né? Como essa tubulação de cobre ela é bem fininha e a parede é fina também, a gente tem que ter esse cuidado com a dobra para ela não criar esse pescoço aqui, né? Criar esse ponto de fragilidade. A gente tem também uma legenda de condutos, que é de forma padrão, né? Dependendo da máquina, qual conduto a gente usa, né? A seção do cobre de 1/4 de polegada isolado ou meia polegada isolada. Então, dependendo da máquina, a gente tem a definição aqui mais fácil, um outro local que o instalador pode verificar o tamanho da tubulação. E a gente tem também um detalhe da caixa de passagem, né? Justamente aqui não seria 2,20, né? Que a gente conversou, seria os 2,50 do piso acabado, mas a gente tem a caixinha de passagem com a saída para o dreno e a instalação da tubulação frigorígena aqui chegando, da mesma forma que a gente viu ali na imagem. Além disso, pessoal, a gente também coloca essa legenda de colunas, né, indicando os furos em laje, que é justamente o equivalente à tubulação de 75 milímetros, né, que é justamente esses 6, 7 centímetros que fica no final a tubulação da rede frigorígena, que é aquela tubulação branca. A indicação da altura das evaporadoras, 2,40 ou 2,50, a gente deixa indicado também como mais uma forma de conferência, né? Ou mais uma coisa que o instalador ele pode conferir ali na hora da execução. A distância mínima entre o forro e a evaporadora, que eu falei anteriormente. E também, em caso de dúvida, olhar o projeto 3D, né? Então, a gente também faz a gente junta todos os modelos, né? A gente tem as máquinas do ar, a gente tem todas as tubulações do hidro, a gente tem a estrutura, a gente tem também o projeto de elétrica, que pode entrar aqui também. Então, a gente faz um link que pode ser acessado pela internet, né? Que a gente pode, de um visualizador 3D, né? De um visualizador de IFC, em que a gente tem todo esse modelo. Então, a gente também deixa indicado que qualquer dúvida na instalação é possível ver nesse modelo 3D compatibilizado, né? Com todas as disciplinas, pode ver o que tem nessa instalação, né? Como que fica, se não está muito bem, se não ficar claro na prancha, a gente também tem esse recurso visual do 3D. Então, era esse o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês hoje, pessoal. Não esquece de entrar na descrição ali embaixo e entrar no link para ter acesso à nossa tabela, né, de dimensionamento. Acho que vai ajudar bastante aí na hora de vocês fazerem esses projetos de climatização. Não esquecerem, mais uma vez, dos pontos de ar, dos pontos, além do ponto de ar, do ponto de elétrica e do ponto de hidro, que é a parte mais importante desse vídeo, que é justamente o que a gente queria passar, esse macete aí na hora de fazer o projeto para ele ficar redondinho e resolvido ali na obra. E se vocês quiserem mais conteúdos como esse, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, acessem o nosso site também. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, né? Se vocês quiserem tirar dúvidas, se vocês quiserem sugerir novos temas, a gente está aberto à sugestão.
Era isso. Até o próximo vídeo.